Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver o beijaço que o Macron deu na Janja, ou a Janja deu um beijaço no Macron pelas costas do Lula. O Lula nem viu o beijão que a Janja deu no Emmanuel Macron. Será que foi na boca? Bom, isso ninguém sabe. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí! Uma coisa que eu quero fazer antes de começar a falar é o seguinte: hoje é um dia especial. Hoje é o dia de cada companheiro dar uma flor ou um beijo na sua companheira. Cada companheira dá um beijo no seu companheiro, dá a flor. É o dia da gente abraçar quem a gente gosta, quem a gente ama. Então eu queria, Janja, te dar uma flor aqui. Te dar uma flor. Sabe? É singela. Foi comprado, eu tô sem dinheiro. Ela, sabe? Mas é com muito amor que eu te dou essa flor aqui, em homenagem ao Dia dos Namorados. É que o Maneque e o Rocha foram os advogados que me acompanharam os 580 dias na cadeia. Todo santo dia eu recebia um de manhã e todo santo dia uma tarde. Um me levava a carta da Janja e o outro levava a minha carta para a Janja. Porque eu e a Janja escrevemos 580 cartas durante os 580 dias que eu fiquei preso. Ela me mandava a carta, eu recebia a carta dela de manhã e o Rocha levava a minha. Não, o Rocha levava a minha de manhã e o Maneque me trazia dela à tarde. Gente, você não tem noção do que é receber uma carta. Vocês já receberam carta de amor? Gente do céu, o Haddad vale mais do que um presente. Eu ficava, eles sabem a ansiedade que eu ficava. O Maneco conversava comigo 2 minutos, eu falava, e minha carta? O dia que ele falava, hoje não tem carta, cara, eu entrava em depressão. A depressão passava porque no dia seguinte eu recebia 2. Aí foi uma maravilha. Eu nunca pensei na minha vida que fosse tão bom escrever carta. De noite você sozinho numa cela, Haddad, pensando na amada e você escrevendo para ela, sabe? E depois você ficar esperando que ela escrevesse para você, é uma coisa muito prazerosa. Primeiro que a minha mulher não é clandestina. Ela não faz viagem apócrifa. Ela faz viagem porque ela foi convidada para fazer uma viagem e não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Ela viajou a convite do companheiro Macron para discutir a aliança global contra a fome e a pobreza. E eu fiquei muito orgulhoso quando ela foi lembrada pelo Macron
e convidou ela para falar de um assunto que eu poderia ser convidado, que poderia ser convidado de outras pessoas. E ela foi convidada e já fez o seu discurso com muita competência. Sabe? Ela tem trabalhado nesse negócio da Aliança Global contra a Fome até antes do G20. Ora, eu sinceramente, eu não respondo à oposição nesse assunto. Não respondo. Eu acho que a Janja tem maioridade suficiente para responder aquilo que é sério, aquilo que é molecagem, aquilo que é fake news, aquilo que é irresponsabilidade. Sabe? Não precisa responder. A história vai julgar. Então, e a Janja foi oficialmente me representando. Ela não foi numa viagem escondida. Ela foi numa viagem me representando, saiu de Paris, ela queria vir para cá, e eu falei, é importante você ir para Paris. Vai ter lá muito país africano, e é importante que a França esteja fazendo esse debate, e é importante que você fale. A minha ela foi e falou. Eu tenho certeza que falou bonito, e se eu puder, vou mandar o discurso dela. Eu queria que a oposição lesse o discurso dela, para eles deixarem de ser ignorantes. É isso, querida. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta. Porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. Que antes eu quero falar dela. Esta mulher que tem um jeito doce de me olhar nos olhos e de me arrancar desejos com juras de amor. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios. Lembra dessa música, Ana Paula? Claro. Então vamos lá, o refrão. Eu não sei cantar. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. A primeira dama Janja está em Paris. De novo? Será que ela... O que será que ela faz tanto em Paris? Será que ela vai mudar a residência dela para Paris? Não sei. Olha ela e Brigitão. Ela e Brigitão. Olha que Brigitão que deu um tapa na cara do Macron, né? Dia desses aí, né? Então a Janja está em Paris com o presidente Lula e terá alguns compromissos independentes nos próximos dias, com a presença em um desfile de moda com marcas brasileiras na capital francesa. Intitulado O Brasil Criativo por Natureza, o encontro vai acontecer no Café de l'Homme. Café de l'Homme. L'Homme. Do homem? Café do homem, é isso? Café do homem? Deve ser café do no sentido de humanidade, não é? Não é mulheridade, não é mulher sapiens. Um famoso restaurant a Paris e deverá ter a presença da primeira Janja, não, da primeira dama da França, Brigitão. O desfile é organizado pelo programa Mulheres e Negócios. Só falta achando, né? Programa Mulheres de Programas e Negócios. Não, é Programa de Mulheres e Negócios Internacionais da Apex. A Apex que tem um presidente que não fala português, inglês ou francês, né? E também pela Associação Brasileira de Estilistas. O Ministério Público Federal, já que nós estamos falando em Janja, abriu um procedimento para apurar a conduta de Janja depois de uma representação feita pelo deputado federal Nicolas Ferreira. A denúncia é referente a uma fala de Janja durante uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping, e autoridades do governo chinês, na qual ela sugeriu maior controle de conteúdos conteúdos publicados no TikTok no Brasil. Segundo Nicolas, a manifestação da primeira Janja seria uma afronta à Constituição Federal ao solicitar interferência estrangeira na regulação de redes sociais do país. Será que a Janja estará chique, Ana Paula, ou ela estará cafona no evento? Com certeza ela estará cafona. Lá em Minas Gerais a gente fala baranga. Agora, eu fiquei pensando o seguinte, com as notícias de ontem que nós temos, a preocupação do Google e outras plataformas terem que retirar preventivamente o humor
das plataformas, dependendo da regulação aí que vier do STF, eu achei que esse tipo de coisa estava proibido, porque a Janja, num desfile de marcas e de roupas, é quase uma piada. Então, eu achei que não estava podendo piada mais, né? Agora, com relação à segunda parte da pauta, é muito grave, realmente é muito importante, nesse momento, isso que o Nicolas fez. Essa iniciativa, não sabemos se vai dar em nada, porque foi apenas considerada uma notícia de fato, né, ocorrido, mas é importante que a gente tenha em mente que regulação de redes sociais para censura prévia, como acontece na China, é inimaginável a gente pedir ajuda de um governo chinês para regulamentar redes sociais no Brasil, como foi o que a Janja fez. E agora eles estão fazendo, usando o nome das criancinhas, dizendo que é para proteger criancinhas. É importante saber que as plataformas, elas já retiram do ar qualquer conteúdo que faça alusão a suicídio, a qualquer questão de criança, de pedofilia, ao crime. Então isso já é feito, não é? Então, assim, a regulação é para outro tipo de coisa, é para calar opositores ao governo. Ok, alguém quer falar de Janja em Paris GT? Uma coisa que eu acho interessante é que Paris, já de alguns anos para cá, a França, virou um grande reduto, agora um grande reduto islâmico. Um grande reduto, assim, manifestações e muito... Inclusive, o Macron se posicionou junto com o primeiro-ministro da Inglaterra e do Canadá contra Israel. E aí você tem a Janja falando grandes bobagens em relação à guerra, indo para a França, que está ontem e hoje, passando por momentos de rebeldia total, destruição da cidade, assim, rebeliões pela cidade, destruindo carros, queimando lugares até muito icônicos da cidade. Ou seja, ela chega com essa pompa toda absolutamente cafona e, ao mesmo tempo, num reduto altamente islamizado. Ou seja, daqui a pouco a França e a Europa já vai estar completamente reduzida e tomada, e a gente já está indo lá fazer passeio num lugar em que o marido dela fala outras tantas bobagens em relação à guerra e ao conflito. Paris já não é mais Paris. É Paristão, chama Paristão. É isso aí que você trouxe. Primeiro, as bobagens que ela faz. Quando o Lula falou a estupidez que ele disse acerca de Israel e acusou de genocídio, ela levantou a mão em sinal de apoio. Mas quando você trouxe a decadência que a França vive, a França veio de um processo de decadência desde o momento da descolonização. Por quê? Porque ela recebeu aqueles indivíduos franceses que estavam nas colônias, foram para lá, receberam em Paris em especial e jogou todo mundo para a periferia, com um número muito grande de muçulmanos. Aí o que ocorreu? Ela se tornou um espaço em que teve na periferia e ela não deu trela para essas pessoas. Quando teve agora a crise no Oriente Médio, já no início do século XXI, abriu as portas e foi todo mundo para lá. Realmente o que você falou, são os mais radicais, inclusive, que tornaram a França a principal plataforma de oposição ao Estado de Israel hoje na Europa. Porque quando a França abre a boca, você espera que só vem porcaria contra o Ocidente e contra Israel, por causa de toda essa condição que ela fez. Aí vai a Janja, que já está se manifestando aqui de uma forma antisionista, mas na realidade antissemita. Se a gente pregar todo... A Janja nem sabe o que isso significa. Ela não sabe, mas o problema de o Lula falar a bobagem que ele fala e ela levantar a mão já foi um sinal de que está apoiando toda essa mediocridade, toda essa estupidez. Aí vem a questão dela estar lá. Olha que coisa assustadora. Coloco a Janja para ela representar numa ação da Apex, tá? Que é ok, mas o que ela representa? Ela não representa nada, ela só representa cafonice. O que ela vai fazer é apenas alavancar momentaneamente algumas pessoas que são próximas a ela, que trabalham com moda, e depois disso, ninguém vai querer dizer que tirou foto do lado dela, porque ela é cafona, ela não representa, e ela vai dizer que quer estimular as mulheres a fazer negócios em conversa com a Brigitte Macron.
E isso não traz, no final, isso não traz nada de volta para o Brasil. Não traz custa nada. Caro. É isso mesmo. E custa caro, agora eu vou até falar uma coisa muito pessoal, custa muito caro para a nossa comunidade judaica no Brasil. As bobagens que o Lula fala, como ele falou ontem ou anteontem, ele falou a seguinte, vamos parar com os antissemitas, vamos parar com esse vitimismo da comunidade judaica. Vamos trocar a palavra assim, vitimismo da comunidade negra, vitimismo dos gays, vitimismo de... E de repente tudo é ruim. Não, como o vitimismo dos negros? Lógico, é vítima mesmo. Então isso tem que ser falado, tem que ser aberto. Mas quando o judeu fala isso, a gente está sendo atacado e é prova disso. E em Washington morreram 2, depois teve em Boston, não sei, ataques e ataques sucessivos. Em todos os lugares agora estão problemas com as comunidades judaicas. Aí vem o nosso presidente, sei lá o quê, e fala uma bobagem dessa, vamos parar com o vitimismo. De repente você tem toda uma geração aceitando isso como se fosse normal, como se os judeus não pudessem buscar um certo tipo de defesa. Aí você vê ficar dica pro Léo Lins, então, não faz mais piada com todas as minorias, com o judeu, fique à vontade. Não, porque é mesmo. Eu saí do grupo de professores da faculdade onde eu leciono, porque tem um jurista muito destacado no país, judeu, né, que fazia piadas, né, contra a direita, lulista. E a última vez que ele mandou uma gozação contra Jair Bolsonaro no grupo e fez uma apologia ao Lula, eu escrevi assim no grupo: Viva a luta do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino. Postei. Falei, não tenho tempo para hipocrisia, e saí do grupo. Porque para mim me lembra o judeu que a Hannah Arendt falava em Eichmann, em Jerusalém. O Holocausto não teria matado tantos judeus se não fossem as lideranças judaicas que, por motivo de proveito próprio e das suas famílias, colaboraram com o regime. Que é o que também está acontecendo com muitas lideranças nossas hoje. Tem um detalhe que você falou. A comunidade, eu não sou judeu, eu tenho um encantamento para a comunidade. Adoro o povo árabe, mas eu tenho encantamento pela comunidade judaica. Seco, eu até me converteria. Mas eu vou te dizer, tem um dado que é relevante nisso. A própria comunidade judaica, ela sabe como lidar com esses indivíduos que não têm noção. A comunidade judaica, ela soube lidar, por exemplo, eu acho que você deve ter ouvido falar da bruxa loira, que era aquela senhora que na Alemanha, ela trabalhou junto com a Gestapo, e era uma judia. Ela trabalhou com a Gestapo para entregar a própria comunidade judaica que estava foragida ou estava escondida. A comunidade judaica não bateu nela, não massacrou, mas disse: agora você está esquecida pelo que você fez. E ela se isolou e ficou isolada, ao ponto de ela ter acabado se tornando aquilo que era o que havia pior, aquilo que ela construiu para si própria. Ou seja, a comunidade judaica sabe como lidar com essas pessoas. Agora, o que não se pode é fazer de conta que um discurso como esse, apesar de haver judeus que são críticos ao Estado de Israel, um discurso como esse do Lula não é um discurso antissemita. É um discurso antissemita, sim, porque ele estimula exatamente o ódio contra a tribo de Judá e um ódio contra a religião judaica. Ele já falou que o Estado de Israel é racista. Para quem quisesse ouvir. Agora vão editar as falas dele, que eles editam a história. Desfalar. Agora, uma coisa, Arthur, tá tendo em Brasília. A Janja esbanjando, a Janja fazendo o que ela sabe fazer, que é gastar, e viajar e tudo mais. A Janja que vem cometeu aí aliás, ela vem cometendo gafes, atrás de gafes, passando vexame aí, com as suas posturas, né? Com os seus hábitos que somente a Janja tem. A Janja, ela veio a público, o vídeo é público, xingar o Elon Musk. Ela xingou o Elon Musk em público. Ela fez vídeo lá na tragédia lá do Rio Grande do Sul. Ela fez vídeo lá falando sobre o cavalo, que tem que salvar o cavalo, que não sei o que. E não fez vídeo em prol da população, né? Meio que uma desdenha com as pessoas que estavam sofrendo lá no Rio Grande do Sul. A Janja fazendo dancinha na internet, no TikTok, Instagram. Então essa é a Janja, sem falar nos milhões que estão gastando com móveis, né? Com viagens. Os gastos são
altíssimos, para poder manter aí os luxos da primeira-dama, da nossa primeira-dama. Se é que se pode chamar de primeira-dama. Mas ela está lá, o cargo tem esse nome. A posição dela a gente chama aqui de primeira-dama, então é a primeira-dama. E o interessante é que toda essa gastança, tudo isso sai do bolso do pagador de impostos, né? Sai do bolso daqueles que... Aquelas mesmas pessoas que ela não prestou solidariedade quando estava passando por uma tragédia, são as mesmas pessoas que bancam, né, a Janja através dos seus impostos, através dos seus tributos aí, né, tanto estadual como também a nível nacional. Então é bizarro o que está acontecendo, né? É bizarro. Esse povo, eles agem como se as pessoas fossem idiotas, né? Como se as pessoas realmente tivessem obrigação de estar sustentando, né? Mantendo todo um aparato para que a Janja possa esbanjar, possa gastar, possa viajar, possa manter aí os seus luxos, simplesmente porque é a primeira-dama do país, é a esposa do presidente da República. Isso não faz nenhum sentido, porque na verdade ela deveria dar o exemplo, né? Ela deveria ser a primeira a não gastar, ela deveria ser a primeira a fazer serviços sociais, serviços emergentes, né? Ter uma postura mais apaziguadora e não uma postura de histeria, né? Uma postura meio que histérica e tudo mais, né? E ficar xingando as pessoas na internet, ficar xingando empresários, ficar xingando líderes, pessoas importantes, querendo se posicionar ideologicamente em pautas que não tem nada a ver. Deveria ter uma postura mais passiva, mais apaziguadora, né? Eu penso que a primeira-dama, ela teria que ter uma postura de uma Miss, por exemplo, né? Uma Miss tem todo um protocolo lá de postura de Miss, né? Fazer serviços sociais, estar sempre engajada ali com projetos, com organizações, né, que prestam esse tipo de serviços emergentes ali, sempre envolvida com pessoas mais desfavorecidas e tudo mais. Seria mais nesse sentido, né? Pessoas com deficiência, assim como a Michelle fez, né? A Michelle, a ex-primeira-dama, ela fazia nesses moldes, assim, né? Pessoa de Libra se envolveu com a causa dos autistas, dos cadeirantes, dos deficientes em geral, né? Pessoas com necessidades físicas, pessoas com necessidade de visão, de audição, né? Então tudo isso foi feito pela Michelle, e sem falar nas questões sociais, né, que ela se envolvia de distribuir sopas, distribuir marmitas, enfim. Todas essas questões que de certa forma são necessárias e que a primeira-dama pode fazer ali. Mas a Janja insiste em ficar tentando lacrar aí na internet e fazendo xingamentos e dancinhas no TikTok. Ai. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre essa pataquada da Janja aí. Mais uma, né? Deixa também o seu gostei, se inscreva no canal, é claro, e até breve.